Amigos da TV Tribuna, nós vamos conversar hoje com a vereadora Eleika Bezerra. A professora Eleika tem uma longa experiência em gestão pública, em atuação na educação e pela primeira vez exerce um mandato no Legislativo Municipal. Professora Eleika, a senhora já teve a oportunidade de participar de algumas sessões no período de convocação extraordinária e quais foram as primeiras experiências e as primeiras vivências e impressões dessa vivência na Câmara Municipal? Bom, realmente nós tivemos 3 sessões, né, extraordinárias recentemente, né, e a vida estou sempre aprendendo e já aprendi algumas coisas, inclusive tem que um ambiente cordial, mas que a gente tem que estar muito atenta, isso eu já aprendi. A senhora acha que a Câmara Municipal está qualificada para atender às expectativas da população com relação à representatividade política da sociedade? Olha, eu acho que de modo geral, uma casa legislativa, né, ela retrata a população que ela está ali representando. Mas é oportuno até a gente lembrar numa hora dessa que eu defendo que o modelo de eleição que existe no Brasil, ele deturpa, né? Ele é um momento muito especial para a corrupção, né? Porque os mandatos muitas vezes comprados, né? Isso tem que ter algum retorno. E, na verdade, acho que por exemplo, se o voto não fosse obrigatório, né? E se a questão do financiamento de campanha fosse revisto, certamente as casas legislativas seriam mais representativas. A senhora é a favor do financiamento público, então, por exemplo? Sou a favor. Eu acho que o financiamento público poderia inibir, né, determinados outros mecanismos não muito saudáveis. Mas a senhora não acha que, numa situação em que com financiamento privado ainda há caixa 2, ainda há indícios de diversas irregularidades, ainda colocar dinheiro público num sistema desse, não seria alimentar algo que já está sendo mal conduzido, digamos? Pode ser até ingenuidade minha do que vou dizer agora, né? Mas eu imagino o seguinte, que uma campanha, no momento que ela se evidenciasse mais em relação a outras, não é? No sentido de, em termos de gastos, você tinha que aparecer por que esta campanha tem um gasto tão alto, né, em relação a outras. E imagino eu, repito, pode ser ingenuidade, se todos tivessem o mesmo quinhão, vamos dizer assim, você poderia muito mais avaliar, né, se as campanhas estavam sendo desenvolvidas de uma forma razoável, né? Pode ser ingenuidade, mas eu acho que esse país precisa mudar de qualquer maneira esse modelo de eleição que está aí. Professora, durante a campanha e mesmo logo depois que foi eleita, a senhora anunciou que iria abrir mão do salário de vereadora. A senhora já confirmou isso oficialmente à Câmara? Não, me parece que isso eu não tenho que confirmar à Câmara, eu tenho que confirmar a população, não é? E que nessa hora eu estou obrigada, pelo meio que eu estou podendo utilizar aqui, estou confirmando sim. Nós vamos começar nossas primeiras ações, nós vamos dirigir, encaminhar o nosso salário para algumas ações lá no bairro de Mãe Luísa, onde eu conheço algumas entidades sérias, né? E é por aí que a gente vai começar. Sim, a senhora mas eu acho que não é a Câmara. A senhora vai receber o salário e vai administrar. Vou inclusive, vou abrir uma conta, né? E tem 3 dos assessores nossos que estão, inclusive, levantando quais seriam, né, essas entidades. Lógico que a última palavra será minha, né? Mas isso não há dúvida. Mas eu não tenho que dar satisfação à Câmara, assim eu entendo. Durante a convocação extraordinária, a Câmara criou 10 novos cargos. A senhora foi favorável à criação desses cargos? E nos cargos do próprio gabinete, como foi que a senhora preencheu? Interessantíssimo, né? Porque esse é um ponto realmente muito... Tem algumas polêmicas, não é? Então, eu sempre ouvi falar que a Câmara tinha um excesso de cargos, né? E que muitas vezes os cargos eram usados como moeda no momento das eleições, da mesa, etc. e tal. Isso já haviam me falado. Quando nós lá chegamos, encontramos aquela proposta, né, da criação dos 80 cargos, justamente equivalentes aos 8 novos vereadores, né, passando de 21 para 29. Então, uma relação 10 para cada gabinete, então seriam os 80.
E eu fiquei realmente um pouco chocada no princípio, e houve uma comissão que se reuniu lá, designada pela mesa, e essa comissão lá apresentou sua proposta e houve várias emendas. Eu fui, ao analisar as emendas e votar, eu fui favorável a essas emendas, praticamente todas elas, sempre no sentido de se ter um pouco de cautela ao se criar mais 80 cargos numa casa que já tinha um número bastante razoável, tudo indica, né? Então votei. E ao final vi que não tinha alternativa para, naquele momento, para o funcionamento regular dos novos vereadores. Então, qual foi a nossa posição? Bom, serei favorável para viabilizar o funcionamento até do gabinete, que eu também estou chegando lá, né? Não só eu, mas tantos outros, e ao mesmo tempo estar muito vigilante e atuar, coisa que vou fazer, tá certo? Mas vou fazer de uma forma muito séria, conhecer a estrutura dessa Câmara com todo o seu pessoal, todo o pessoal que está ali em qualquer condição, ou como efetivo, ou como cedido, ou como carro comissionado, ou como terceirizado, etc. e tal. Então, vou fazer isso de uma forma muito séria. Estou, inclusive, contratando um serviço de um profissional altamente gabaritado para fazer uma análise da estrutura, entende? E vou dar essa colaboração. E se a senhora constatar, então a senhora considera a hipótese de constatar que há uma estrutura e uma quantidade de cargos maior do que o necessário, inclusive apresentar um projeto de redução? Tranquilamente, desde que seja constatado isso, mas vamos fazer isso em cima de um estudo sério mesmo. Estou dizendo isso aqui, inclusive, né, em primeiríssima mão. Mas acho, inclusive, que vamos dizer, competência, não é, de um vereador zelar também, não é, para que se tenha uma casa competente, que funcione, mas enxuta, né? Não tem a menor dúvida. E que é até bom dizer, eu escutei e fiquei até um pouco assustada, né? Alguns vereadores dizendo que não gostaria de ser somente 10 assessores, gostaria de ver 20, 30, porque tem muita gente para emprego e tal. Mas a Câmara não é um birô de emprego. Isso precisa deixar muito claro. Qual é a competência de uma Câmara Municipal, né? Inclusive, eu acho que há muitas distorções quanto ao que é uma Câmara. Inclusive, eu acho que o que causa muita perplexidade, professora, porque alega-se muito que não compromete tanto o orçamento. Mas, para além, digamos, da questão financeira orçamentária, há uma questão da questão simbólica e de referência que a Câmara representa. Né? E no momento que a dificuldade passa tantas dificuldades, com a dificuldade de recursos até para pagar salários, certas destinações deixam realmente muitas dúvidas se seria prioridade neste momento, pelo menos. Eu acho que precisa saber realmente o que é uma Câmara Municipal, para que ela existe, qual é o papel dela. Eu recebi um telefonema, por exemplo, antes de ontem, de uma pessoa, falando de uma forma aborrecida, que queria que eu resolvesse um paciente que está no Valfredo Gugel. E aí? Não parece ser uma atribuição propriamente de um vereador. E qual é então o papel que a senhora pretende exercer ao longo deste mandato? Bom, quais são as prioridades? Quais são os projetos que a senhora vai apresentar? Representante de uma população. E quero dizer que chego ali na Câmara completamente livre. O que eu errar, o que eu acertar, entende? A responsabilidade é minha. Antes de mais nada. Porque eu não comprei um único voto, eu não dei um pirulito em troca de nenhum voto. Então, chego lá muito feliz, entendeu? Muito feliz. Alguém me dizia que eu não chegaria. Bom, cheguei. E qual é o meu foco? Educação. E dentro da educação, educação básica. E dentro da educação básica, educação infantil, que vai dos 0 aos 5 anos, e ensino fundamental, que vai dos 6 aos 14 anos, que é competência dos municípios. Então, a competência de Natal não é cuidar nem dar bolsa para o ensino superior, como atualmente dá, e que eu acho estranhíssimo. A senhora acha que devia acabar esse programa? Acho que sim. E destinar os recursos para a educação básica? Para o que é a base da base, a base da educação básica é a educação infantil. E a Prefeitura de Natal, o governo municipal, não atende a demanda que aí está. Então, por que eu vou cuidar do ensino superior se eu não estou dando conta da minha obrigação primeira? E, finalmente, é na educação básica que as melhores coisas acontecem. É lá que se aprende a ler, escrever, contar e pensar conscientemente. E isso não acontecendo, nós estamos fazendo ali uma fábrica de analfabetos. E aparentemente não está acontecendo.
Pelo menos são os que indicadores mostram e que as avaliações têm mostrado, particularmente em Natal. Infelizmente, não é? Infelizmente. E como é que nós temos muito que avançar. Como é que o vereador, no exercício do seu mandato, pode ajudar a avançar? Olha, nesse aspecto? Muito boa a sua pergunta. Nós já fizemos, por exemplo, um contato com a Secretaria Municipal de Educação, solicitando, em relação à educação infantil, que é essa do 0 aos 5 anos, qual é a situação, um diagnóstico dessa educação infantil, não é? E vamos nos debruçar sobre isso aí, sem dúvida. Pretendemos fazer um trabalho que nós consideramos fundamentalíssimo, acordar a família da escola pública. Porque ou a família acorda, ou pouca coisa vai acontecer de bom. Então, nós vamos desenvolver um trabalho para, quase que, no bom sentido, incitar, não é, essa família, porque os governantes, eles governam, no meu entendimento, sob pressão. E qual é a pressão que existe para que se tenha uma boa escola? Eu considero que é mínima. Então, essa família precisa entender e ultrapassar o discurso de que a educação é prioridade. Não é verdade. A educação não é prioridade ainda. Professora, a senhora talvez extrapole até um pouco os limites da atuação de um vereador, mas ultimamente algumas medidas e algumas iniciativas surgiram para supostamente melhorar a educação. Uma delas, por exemplo, a adoção do sistema de cotas. A senhora acha que isso melhora e estimula a melhoria do ensino no país? Se eu fosse pensar num prisma assim, eleitoral, eu dizia que sim, as cotas, né? Eu não sou a favor das cotas. Eu sou a favor de uma escola na educação básica decente para todos, pretos, brancos, ricos, pobres, arremediados. Inclusive, quero só lhe dizer um detalhe bem simples. Eu fui classificada mais de uma vez com uma cor, como é que chama? Nem preta, nem branca, nem... Mulato? Não, nem mulata. Um outro nome, daqui a pouco vem, certo? E que parda. Uhum. Então, eu entraria numa universidade com a minha cor parda. Seria justo? Acho que não. Então, é mais prático botar um band-aid, né? E não cuidar realmente da raiz do problema. A raiz do problema, temos uma boa escola básica. E aí, não se precisaria ter a figura das cotas, né? Que, na verdade, hoje em dia, você nascer branco, de olho azul, etc e tal, você já está sendo discriminado, né? Eu sou contra as cotas. Ok, professora, obrigado pela entrevista. Teria vários assuntos que a gente poderia e gostaria de abordar, tanto com relação à atuação da senhora na Câmara, como também com relação à educação, um assunto tão importante para a cidade, para o Estado e para o país, mas certamente teremos, ao longo do exercício do mandato da senhora, outras oportunidades. E aos amigos da TV Tribuna, nós voltaremos na próxima semana com mais uma entrevista e com mais informações sobre a política e a gestão pública no Rio Grande do Norte.